Bom, vamos começar. Esse título está em inglês, e mesmo lá na Europa, eu tenho que explicar, porque essa expressão não é muito comum. Quem sabe o significado de eat your own dog food? Alguém pode tentar aí? A gente tem um outro microfone, será não? Eu empresto o meu. Quer tentar? Quem quer tentar? Eat your own dog food, quem quer explicar? Não é certo ou errado não, hein? É utilizar seu próprio produto, enfim, vivenciar aquilo que você está produzindo, né? Perfeito. Bom, vamos dizer que na Apple eles não estão usando muito o Samsung ou o Nexus 5, vamos dizer assim. No Spotify eles não estão usando o Google Play para ouvir música. Talvez eles estejam usando o próprio Spotify dentro do Spotify. Zappos, por exemplo, eles não estão comprando roupa na H&M ou na C&A. Eles estão usando as próprias roupas e sapatos da própria companhia. Então, o próprio serviço e o próprio produto que você está utilizando e produzindo, você também consome dentro da empresa. Então, aqui eu tenho uma traduçãozinha, uma explicaçãozinha do Investopedia para vocês. Dá um tempinho para ler, não vou ficar lendo, blá, blá, blá demais. Faz sentido? Então, você já foi lá na veia. Bom, agora que a gente está alinhado, eu queria apresentar o menu do dia, já que a gente vai degustar o ágil hoje. A primeira é a definição de Eat Your Own Dog Food, então, check. Logo depois eu tenho 3 perguntinhas rápidas para vocês. Eu vou começar o porquê a gente começou essa transformação ágil fora da TI, fora do desenvolvimento de software. Vou te dar o contexto também. Como começou, os primeiros passos, realmente, as práticas que a gente começou, como que a gente começou introduzindo, se foi um Big Bang Approach, vamos fazer, isso aqui é o pacote Scrum, ou como é que a gente começou. O what, que é exatamente como é que é o time, o que estão produzindo. E depois a gente vai para o presente e futuro. Ok, como é que está hoje em dia? Porque essa transformação começou em 2014, final de 2014 e começo de 2015. Então eu vou falar como que está agora, quais são os planos para o futuro, aí a gente conclui com uma tequila, uma cervejinha, e a gente conclui. Beleza? Faz sentido o menu do dia, não? Tá esquisito? Tem alguma coisa faltando? Não? Beleza. Bom, 3 perguntinhas para vocês. Agora, eu gosto de participação. Eu acho muito chato quando eu fico falando, porque, parará. Eu gosto quando vocês interagem também. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, 3 perguntas. Cada pergunta eu queria saber quem já ou não. Por exemplo, quem já provou do ágil? Desenvolvendo, Product Owner, Scrum Master. A gente pode ouvir um pouquinho, pode gritar aí, qual é o seu papel, como que você degustou o ágil, qual foi o seu papel? Dev, Coach, SM. Eu vou fazer diferente. SM, levanta a mão, SM. Ihu! Toma, exército de SM. Product Owner. Dev. DevOps. Um ali atrás, DevOps. Gerente de projeto. Analista. Estou faltando o quê? Coach. Ok, boa. O que mais? Que eu não... C-Level. Sou CEO e pronto. É isso aí, mano. Bom, funciona também. O que mais? Designer. E todos isso vocês degustaram, vocês entenderam, ou pelo menos tiveram uma experiência com ágil nesse papel que vocês estão citando, né? Beleza. Uma outra perguntinha. O ágil pode ser degustado fora da TI ou não? Quem acredita que não e está com vergonha de levantar o braço, pode dar uma piscadinha para mim assim. Eu não acredito não, mas eu estou com vergonha. Ok, ninguém piscando. Beleza, ok, estamos alinhados. Quem já degustou e quem, beleza, vocês já tiveram experiência experiência com ágil, mas quem teve experiência fora da TI, fora de desenvolvimento de software? A gente pode ouvir algumas? Vocês podem citar? Desenvolvimento de hardware? Ok. Infrastructure, ali, massa, legal. O que mais? Atendimento de, só para se pode ser mais específico. Call center. Ok.
Desenvolvimento de área comercial. Caramba, que top, tá? A galera tá afinada aqui. Bar? Oh. Gente, eu vou trocar o palestrante, ele vai vir aqui, ele vai explicar pra gente. Eu quero saber essa depois. Vamos tomar um café depois, hein? Amanhã, sim. Bacana. Quem mais? Analytics? Ah, legal. Legal. Tem mais? Vi mais? Em casa. Quem já testou em casa? Quem já degustou com a esposa? A esposa normalmente copiou. Nem vem discutir que não é. É sim. Quem já organizou, por exemplo, um evento, ou férias, ou viagem? Eu já vi um casamento sendo organizado em ágil. Tinha o Scrum Master, tinha o PO, era a esposa de novo, não entendi. E eles realmente fizeram as iterações, tinha prioridade, quem podia ajudar, ajudava, os sobrinhos ajudando, foi sensacional. Beleza, tem mais alguma outra que alguém degustou fora do ágil? Ó, fora da TI, fora da software? Eu queria ouvir essa de novo, como é? No sexy shop. Normal, assim, sempre tem sex shop quando eu pergunto isso. Super normal. Eu não quero saber como são os testes dos produtos. Vamos continuar, vai, bola que vida que segue. Eu quero saber essa também, vou tomar uma cerveja com vocês. Beleza, galera, são as 3 perguntinhas. Eu tenho que dar um pouco de contexto do que é a empresa, porque eu trabalho nessa empresa e, para ser bem sincero, eu sinto confortável de dar essa palestra fora da Europa, porque não parece propaganda. Porque a gente tem nosso negócio na Europa, a Humanity, que é essa empresa aqui, e eu sinto tranquilo de compartilhar essa experiência com vocês fora, porque não parece, ó, o Humanity, ó, lugar bonito, maravilhoso, vem trabalhar pra gente. Eu acho bacana, porque aqui o negócio é realmente como foi a experiência, como foi a jornada. A Humanity é, sim, uma empresa de consultoria, serviços ágeis, praticamente 3 pilares sobre coaching, Scrum Masters, coaches, POs, então na parte do ágil mesmo. Parte do software craftsmanship é basicamente desenvolvedores que podem trabalhar num environment ágil. Desculpa, de vez em quando vai travar um pouquinho, vai dar uma tela azul, mas eu estou traduzindo. Os desenvolvedores que trabalham no Humanity, eles têm que saber trabalhar num time Scrum, num Kanban, no XP, escalando ágil, certo? E a parte do DevOps, Continuous Delivery, Continuous Integration, Jenkins, Maven, Nexus, Sonar, a parte do tooling, a parte do mindset mesmo, de trabalhar junto, em vez de jogar por cima do muro e falar, seu problema, ó, põe em produção aí que a gente já fez nossa parte, certo? O porquê que começou essa transformação na parte dentro da empresa? Eram basicamente 5 pessoas, então um time pequeno, não eram 29 pessoas, 30 em um time só. E esse time era basicamente marketing, sales, RH, e a galera estava junto, 5 pessoas mais ou menos. E eles ficaram inspirados pelo que a gente estava fazendo no cliente. Eles recebiam feedback do cliente e falaram, a gente sabe o que é o ágil, a gente pode explicar Scrum, mas a gente não vivencia isso aqui. Como é que a gente pode vivenciar isso aqui? Então, eles estavam realmente ficando inspirados pelo que a gente estava fazendo nos clientes, falando, beleza, vamos tentar isso aqui. É muito mais fácil quando é assim. A gente já tinha o buy-in deles, eles já estavam dispostos a mudar a maneira de trabalhar. Eu queria fazer um exercício para vocês aqui, rapidinho. Vocês podem cruzar o braço rapidinho? Também não é obrigado, não, mas se quiser participar, todo mundo pode cruzar o braço, por favor, rapidinho. Cruza, cruza, cruza. Beleza? Pode cruzar do outro jeito, por favor. Tela azul, tela azul. Como é que foi? Como é que foi cruzar o braço do outro jeito? Foi tranquilo? Ruim? Diferente? Estranho? Desconfortável? Foi estranhão, né? A gente está cruzando o braço do mesmo jeito há anos. 20 anos, 30, 40, 50, dependendo da sua idade. E aí vem um cara sem barba, sem cabelo branco, umas ruguinhas aparecendo, umas entradinhas aqui, mas pedindo para você mudar o jeito de cruzar o braço. É bom que eu tenha argumentos muito bons para isso. E eu uso esse exercício não só no cliente, mas também com os meus colegas, com os coaches, para a gente saber como é que é a dor de mudar algo que a gente faz há anos.
Porque quando a gente vai no cliente, eles estão trabalhando há 15 anos do mesmo jeito, a gente chega, hahaha, vamos mudar o jeito, vamos mudar tudo aqui. Ó, reunião diária aqui, ó, agora tem um produto backlog, você é o Scrum Master, você é o PO. Peraí, o que é o WOW? Então, usa essa atividade realmente para a gente saber que a gente tem que ter bons argumentos para isso. Se eu pedir para você mudar o braço de outra, cruzar o braço de outra maneira, eu tenho que dizer que isso vai criar novas neuroconexões no seu cérebro, você vai ficar mais inteligente praticamente por fazer isso diferente, vai fluir o sangue de uma maneira melhor no seu coração, porque eu não sei quais são os argumentos, estou só inventando aqui. A primeira das neuroconexões é verdade. Toda vez que você escova o dente com a mão contrária, você está fortalecendo as conexões neurais, mas a palestra não é sobre isso, então eu vou voltar. Bom, dessa vez com eles foi mais fácil. Porque eles não precisavam dessa maneira diferente de cruzar o braço. A gente ia fazer isso, mas eles pediram para isso, entendeu? Não foi eu chegando, vamos mudar tudo aqui. Então o buy-in já estava lá, já tinha eles interessados a mudar. Como começou? Bem no comecinho. Agora vai ser meio que um ping-pong. Eu quero ouvir de vocês. Então, talvez até deixar uns violões, deixar uns microfones aí com vocês. Tem mais um aqui. Está funcionando? Não? Tem um outro microfone lá, top, beleza. Testando, bom também. Bom, vamos lá. Talvez nem precise, eu posso repetir também se vocês falarem. Eu vou falar... Primeiro a gente perguntou para eles onde dói mais. Como eu falei, a gente não chegou com um pacote Scrum, falou, vamos implementar Scrum aqui, ó. Não, mas a gente é RH, não interessa, aqui, ó, reunião diária aqui, ó, pá. Não, backlog, pá. A gente não chegou com o pacote completo, certo? A gente perguntou onde dói mais. No processo deles, no dia a dia, onde está doendo mais. Então, a gente priorizou junto com eles, eu e meu mentor, na época. Eu ainda lembro que meu inglês, na época, era so-so. Então, foi um pouquinho difícil, mas eu adorei. Hoje está um pouquinho melhor. E a gente priorizou com eles, realmente, onde dói mais. A gente criou um backlog de coisas para se melhorarem, para serem tackled. Tackled? Atacadas, resolvidas. Bom, primeira delas, que eles estavam sentindo todo mundo, foi unanimidade. Falou, cara, está faltando sincronização aqui. Sincronicidade. Sincronicismo. A gente não sabe direito onde nosso colega está. O que ele está fazendo, o que ele vai fazer nesse dia ou não. A gente conversou aqui, eu tive uma reunião com ele, mas com os outros 3 eu não tenho ideia. Então, a gente está faltando esse sincronismo diário. Então, o que vocês iriam propor para esse time? Daily? Daily? Certeza? É daily mesmo. Então, a gente começou com a daily stand-up. Bem tranquilo, a gente falou, galera, ó, tem uma reunião que você pode fazer todo dia, 15 minutinhos. A gente faz em pé porque o sangue está fluindo. Quando você está sentado, tem chance de você estar menos desinteressado. Cada um vai falar o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, se tem algum impedimento. Depois a gente mudou, porque para mim essas 3 questões é só um jeito de introduzir a daily stand-up. Tem vários outros jeitos de fazer e eu gosto de variar. Posso falar depois. Com certeza não é um status para o Scrum Master, para o Product Owner. Na época eles não tinham, então eu falei, não é um status para o Team Lead. Ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer isso, tá bom? Então a gente já colocou uma bola ali para jogar, porque quando você está fazendo... no sentido relógio, no sentido horário, no sentido relógio, dá risada, continua. Quando você está fazendo no círculo, a pessoa que é a última a responder, ela está assim, ó. Nossa, aquele mosquito ali está loucão, né? Está desinteressada. Então você já coloca uma bola para jogar, que não pode jogar para o vizinho, então a qualquer momento a bola pode vir para você, então você está sempre ligado. A gente fez um top-down também, depois, quando começou mais para frente, eu vou falar depois. Beleza, 15 minutinhos, sincronicidade. Beleza. Está com esse sincronismo diário. Bonito, interessante. O segundo item desse backlog era... Vamos. Uma hora vai. Boa. O que meu colega está fazendo, porque eles tinham esse touch base no começo do dia, mas e depois? Eu não sei. Eu não tenho ideia se ele foi para aquele cliente ou não, se mudou. Então, assim, eles tinham, né, memória de peixe, o que é a maioria da gente. A gente não conseguia lembrar exatamente o que todo mundo ia fazer. E eles também tinham essa sensação de muito trabalho. Caraca, cara, eu faço trabalho e não... I don't get things done. What the heck? O que vocês iriam propor para esse time?
Um quadro Scrum. Simples. A gente começou com... aqui, ó, aqui é a linha. Se eu passar daqui, não tem mais. Ou não, né? Ou talvez até... A gente começou com um quadro simples. To do, whip, done. Então, aqui tem todas as coisas para fazer. A gente não estava muito preocupado no começo com color coding, exatamente qualquer cor. A gente só pedia para fazer uma ideia por post-it, em vez de colocar bullet points no post-it, todas as tarefas que você vai fazer. E a gente pediu para eles quebrarem a tarefa em menos de 8 horas, algo que você consegue fazer diariamente, porque aí você vê o progresso. Beleza. Então, a gente tem reuniões diárias, a gente tem aquele touch base no começo da manhã, é visível agora. Se você não sabe, o porquê que a gente usa post-it também é o fato de que, como ser humano, é gostoso demais mexer aquele negocinho. E você coloca como done e fala, done. Quando você não tem algo, que seja uma lista para riscar, você fica com aquela sensação de realmente, caraca, tem trabalho demais, eu tive 59 reuniões hoje. E quando você vê o trabalho sendo feito, você não só viu o que foi feito e tem aquela sensação gostosa de algo achieved, mas também os outros não vão fazer o mesmo trabalho que você. Então, não tem trabalho repetido, reinventing the wheel, certo? E aí, qualquer coisa, o quadro está ali do lado. Espera aí, o Valentin, onde é que ele está hoje? Ah, ele está na Capgemini. Beleza, top. Beleza, então, reuniões diárias, a gente tem esse alinhamento. Tem agora um visual, para saber o que está rolando nas tarefas. Terceiro item, que não... Boa, ok. Não sei se vocês já viram isso em algum time. Tem alguém ali afiada. Não vi, vou ignorar. Então, eles estavam adiando as melhorias. Too busy to improve, certo? E também, sabe aquele elefante branco na sala? A gente não fala sobre isso. Você chutou a minha cara, botou fogo no meu cachorro e destruiu minha casa, mas eu não vou falar não, porque senão dá merda. O que vocês propõem para esse time? Retrospectiva, que surpresa! Uau! Ok, retrospectiva. Na verdade, eu gosto de mostrar essa figura, por mais ridícula que seja, eu mostro isso no começo de cada time que eu vou apresentar a retrospectiva. Só para ter essa sensação de, realmente, galera, a gente está ali... Não, vamos fazer uma avaliação anual, certo? Cada ano a gente para e fala como a gente pode melhorar para o próximo ano. Ouch! Pode ser um pouquinho mais curto o feedback, talvez, 1 semana ou 2. Logo depois eu falo sobre a Prime Directive. Quem sabe a Prime Directive? Retrospective Prime Directive. Ah, que legal. Bom, eu apresento isso logo no começo. Eu vou deixar vocês lerem. Eu tenho um tempinho para tomar uma aguinha. O que vocês entenderam disso? Quem pode traduzir, talvez, com uma expressão, talvez? Sem julgamento, sem finger pointing, blame game. É você, não sou eu. É muito fácil, depois da tempestade ter passado, falar, você podia ter trazido um guarda-chuva, né? Mas na hora que estava acontecendo, por que você não falou? Então, assim, vamos confiar que todo mundo fez o melhor durante o sprint ou durante os últimos dias. E a gente confia que cada um fez o melhor que podia. Então, eu já apresento isso no começo para ajudar a criar aquele safe environment. Uma outra coisa que eu falo é sobre os 3 círculos de influência, porque é muito comum da gente chegar no retrospectivo e falar, pô, tá chovendo pra caramba. Não, eu tô bolado, tá chovendo pra caramba. Aí, ó, mandar real pra tu. Tá chovendo, chovendo, vamos resolver esse negócio aí. Tá, tem como a gente falar sobre o que a gente pode controlar e influenciar? Tem como a gente parar de falar sobre as coisas que a gente não pode controlar? Tudo bem, a gente pode citá-las dentro de uma retrospectiva, mas aí depois, de novo, o time vai ficar frustrado, porque a gente só está falando de algo que a gente não pode controlar. Então, aqui é realmente a cadeira, o quadro onde ele está, o tempo da reunião, ou quando a gente começa daily stand-up. Influence. Ok, a gente pode falar com o CEO, talvez, para mudar aquela reunião. A gente tem influência para mudar as outras coisas em volta. E can't control, ok. Vocês podem falar também na retrospectiva, mas talvez não. A gente começou com uma bem simples. O que rolou bacana, o que não rolou tão bacana. Ações. Então, foi realmente uma bem simples para começar.
Depois a gente começou com coisas mais diferentes. Por exemplo, FRIM, que é Impact and Frequency. Vocês podem ver aqui, todos os post-its que estão acima são impactos positivos, todos que estão abaixo são impactos negativos. Realmente é ruim. E aqui é a frequência, o tanto que isso ocorre durante o sprint, durante os últimos dias. Por exemplo, esse post-it aqui é muito bacana, porque o impacto dele é muito positivo e ele acontece muitas vezes. Esse post-it aqui é o demônio. Esse post-it aqui ele acontece muitas vezes, o impacto é muito negativo para o time. Então, é só uma maneira de você visualizar bem claramente, que aí você pode tomar as decisões em qual post-it, os problemas você vai atacar primeiro. Um quadro com as ações. Sim, no começo tinha bastante. Em vez de uma ou duas ou três, cada sprint a gente tinha um pouquinho mais, mas a gente estava aprendendo, a gente estava safe to fail. Outra coisa que eu tentei também foi retrocollate. Eu era Scrum Master do time, né? Então, beleza. Levando meu chocolatinho para o time, como eu sempre faço. Dar aquela adocicada na sexta-feira amarga do time, depois de uma semana tensa. Estou levando meu chocolatinho para eles, eu olho, está todo mundo correndo. E telefone, e cliente, e meu Deus do céu. Arthur, e aí, Arthur, beleza? Eu falei, vixe, o trem está pegando fogo aqui. Em vez de ser, como a gente fala na Europa, o Scrum Master nazista, para todo mundo, não, é hora da retrospectiva. O que é isso? Manda o cliente embora. Não, é o quê? É o CEO da Disney? É o quê? É o quê? Foda-se, tira. A gente vai começar a retrospectiva. Barack Obama, Papa, eles esperam. Bom, como eu não sou bem assim, eu falei, beleza, galera, eu entendo a situação, eu vou abrir aqui um chocolatinho. Aí todo mundo, eu falei, tem um preço. Cada chocolate que você pegar é um post-it para melhorar e um post-it de algo que está rolando bacana, de algo que tá top. Então você pega o seu chocolatinho, degusta, enquanto você degusta, você está escrevendo os 2 post-its. No final do dia, no final da sexta-feira, a gente parou meia hora e a gente pensou nas ações. Certo? Então foi aquela flexibilidade. Você pode ver que alguns pegaram a juros. Está faltando mais do que tem post-it. Eles tiveram que pagar dobrado depois. Retrocollate. Bom, a gente tem reunião diária, tá rolando aquele touch base, aquela sincronização, aquela transparência a cada dia. A gente tem um quadro já, que a gente pode ver, beleza, está visualizando. A gente tem uma retrospectiva que a gente pode melhorar, dar aquela respirada e melhorar um pouco, ok, o que a gente pode melhorar? Pessoas, processos, produto. Só que tinha gente levando para o lado pessoal. Porque na hora que o post-it ia lá e estava o nome da pessoa, já... está falando de mim. Então, beleza, estava rolando aquele ladinho pessoal. O que vocês iriam propor para esse time? Não, nem fala, você nem viu nada. Feedback. O que mais? Como? Momento para team build, boa. Não é o próximo, mas é boa também. Meditação. A verdade, eu gosto muito. Eu tento meditar todo dia, eu acho importante, mas na época não. Na época era algo meio obscuro para mim. Então, não está no próximo slide. Realmente, a gente começou com feedback. Primeiro, a gente falou de comunicação não violenta, non-violent communication. Como que o seu corpo fala. Fala, não, eu gosto muito de você. Pô, seu corpo está dizendo bastante aí. Então, a gente começou primeiro com body language, exatamente como não ser violento na hora de dar um feedback. A gente falou exatamente, sempre que acontece alguma coisa, feedback na hora. Chama no cantinho ali, ou se é positivo, galera, sensacional, vocês estão aqui, tem 209 pessoas nessa sala, top, estou feliz pra caramba. 200 talvez, menos. Quando é algo para melhorar, chama no canto e fala, cara, tem algo para te falar. Feedback aí, posso te dar um feedback. Mas a gente falou que tem que ser sempre na hora, né? Em vez de ser igual em alguns relacionamentos, que acontece alguma coisa, depois de 3 meses, você fala, mas 3 meses atrás você... Ok, estou vendo ali uma ressonância. Keep it short, exatamente. Então, sempre que acontecer, já fala. Tenta falar o máximo, em vez de grudar aquele rancorzinho. E tem algo para vocês que eu aprendi com a Lisa Atkins. Quem conhece Lisa Atkins? Autora do livro Coaching Agile Teams 3.0. Sensacional. Eu fui num treinamento com ela em Boston. Depois... Oi? Coaching Agile Teams 3.0. Eu recomendo. Ela é top, como ser humano e como profissional. Eu fui num bootcamp 5 dias em Boston, depois outros 5 dias em Estocolmo. Onde ela vai, eu estou seguindo.
e ela deu essa ferramenta que é Impact Feedback. Quando algo acontece, você não fala assim, olha, você estava falando muito alto no telefone durante o trabalho, eu acho que você ignora a gente, que você não está nem aí para a gente, beleza? Eu acho que é melhor você colocar um fone de ouvido. Pô, você já está falando que a pessoa, você já tem a suposição de que a pessoa não está nem aí para você. Bem, pode ser que ela nem se tocou. Você já está falando como que ela tem que resolver o problema. Bem, pode ser que tenha outra solução, que ela mesma crie. Então, Impact Feedback é simplesmente, olha, você estava falando alto na sala, eu estava com o telefone do cliente, e eu fiquei bem chateado, porque tirou minha concentração. Então, você está falando do fato e como você se sentiu. Como ser humano, a gente vai para o sentimento, e aí você dá esse presente para a pessoa. Ela faz o que quiser com isso. Ela te ignora ou ela age. Você pode também responder 3 jeitos. O primeiro é, eu reconheço o que você está falando e vou melhorar. Valeu. O segundo é, eu não reconheço o que você está falando, mas eu vou começar a olhar. O terceiro é, eu não reconheço o que está falando e também não vou melhorar. Ai, foda-se. O terceiro eu nunca vi. O terceiro é mais difícil, eu nunca vi, mas você pode dar essa ferramenta também. Bom, então a gente está... Daily stand-up, está rolando ali aquele alinhamento, tem um quadro, tem um visual, a gente está fazendo retrospectiva, está aprendendo a dar feedback, não levar para o lado pessoal, mas tem gargalos. A gente não sabe onde. A gente contactou o cliente ali, levou 3 meses, o cliente fechou, falou, tchau, demorou muito. A gente não sabe onde demorou. O que vocês iriam propor para esse time para detectar os gargalos? Kanban, boa. Antes era só to do, whip done. A gente não estava visualizando o processo, step by step. Então, a gente começou a visualizar melhor o step. Então, essa é uma foto genérica. Presta atenção, não pisca, porque as colunas vão mudar. 3, 2, 1. Tadã. O primeiro é interview. A galera do RH faz a entrevista com um novo candidato. Depois convida eles para um evento, uma conferência da nossa companhia, porque a gente tem mais contato com a pessoa, a gente sabe, não é uma hora só. É durante um evento inteiro. Depois, o VT e o VA, é a hora que eu vou esbanjar meu francês aqui, abajur, validation technique e validation agile. Então, realmente, quando você está para contratar um desenvolvedor, ou um Scrum Master, ou um PO, não é só a galera do RH que vai sim ou não. A gente quer trabalhar com quem a gente gosta, com quem a gente... Pô, esse cara é bacana. Não interessa se o seu CV, seu currículo é sensacional, mas você atendeu o telefone no meio e não falou nada, chegou 15 minutos atrasado também não falou nada, falou 59 palavrões durante a entrevista, tentou mentir ali aqui. A gente não quer muito trabalhar com essa pessoa, por mais que ela seja top. Não interessa, certo? Então, é a validação de quem já está trabalhando na empresa com essa pessoa. Ok, sim. Let's go. Aí já fechou. Então, a gente começou a visualizar e lá eles conseguiram ver exatamente onde estava demorando mais. Tenham em mente que o bottleneck sempre mexe. Ah, nossa, a gente conseguiu agora agilizar aquela parte que era o gargalo. Ele vai mexer. O gargalo vai para outro lugar. Mas aí você continua elevating the bottleneck. Beleza? Bom. Tá ali. Opa. Outras coisas que eles começaram a fazer... Eles começaram a aprender por eles mesmos as técnicas que a gente estava usando na retrospectiva e usando com os candidatos, com os prospects. Por exemplo, o Starfish a gente usou uma vez na retrospectiva, eles começaram a usar com o candidato. E aí, cara, beleza, estamos aqui, tranquilão. Como é que você preencheria isso em relação a você, como profissional? O que você poderia fazer mais, o que você poderia parar? Então, eles começaram a usar, por exemplo, o Speedboat. Qual que é o seu Dreamland? Qual que é o seu objetivo? Quais são os ventos que estão te ajudando a ir para esse objetivo e quais são as âncoras, o que realmente está tá diminuindo ou está fazendo você... É muito difícil traduzir do inglês para o português. Está desacelerando para você chegar no seu objetivo. Outra coisa que a gente começou também, Remember the Future. Vocês podem pesquisar na internet, sensacional, Remember the Future. Management 3.0, Delegation Poker, quem conhece? Delegation Poker. Como que a gente pode empoderar o time. Então, realmente, ali era o CEO da França, que foi criada na França, a empresa. É uma startup de 5 anos, by the way. E esse cara aqui, ele decide e fala, velho, tomei a decisão que a gente vai abrir na Suíça. E é isso aí, mano. Ninguém fala nada, certo? O outro é assim, o time vai decidir o que fazer, e aí fala para o CEO. Fala, ó, a gente tomou a decisão
de fechar esse contrato de 50 mil. Então, é isso que rolou, beleza? E a gente tenta fazer o máximo possível esses post-its irem para a direita, porque é menos gargalo com o CEO. O time está tomando mais decisões sem depender do chefão, vamos dizer assim. Essa é só uma outra maneira de visualizar o quadro, todas as tarefas que o time pode fazer, fechar contrato, contratar pessoa, marketing, parará, parará, e onde estava antes e onde está depois. A gente vai mexendo, né? Esse é o time. Eu falei 5 porque essa é uma coach, então esses são os 5. Bem no comecinho, de janeiro de 2015, essa era a galera. Esse, na verdade, foi o cara que me contratou, gente boa pra caramba. O que é isso, gente? Volta! Travou. Caraca, tá loucão o negócio aqui. Eu falei... É de propósito, é só para acordar vocês. Caramba, tá muito louco isso. Acabou. Obrigado. Bom, essa era em 2015. Como que está agora? Cresceu um pouquinho. Depois de 3 anos está um pouquinho maior. Isso é só o time de suporte. A gente chama eles de suporte team. Então tem a galera do RH, do marketing, do sales, financeiro, que antes não tinha financeiro, agora tem gente ajudando no financeiro. Tomando uma bela de uma cervejinha belga. Oh, delícia. As reuniões diárias, elas estão evoluindo, como eu falei, a gente está tentando de maneiras diferentes. Top-down, quando você tem um quadro, você começa do topo e vai descendo. Em vez de ser cada pessoa, você tem uma visão global de cada um. Tem dia que a gente fala, quem tá travado aí? Who is blocked? Ok? Who needs help? Who can help? Ok? Check. 5 minutos dele, uma vez a cada 2 semanas. Então a gente não é aquele, não, tem que ser 3 perguntas sempre. De vez em quando demora muito, então a gente dá um jeito de ser mais rápido. Você pode tentar, eu te prometo que vai ser mais rápido. É mágico, é rapidinho. Daily Plank. Hoje a gente tem o Scrum of Scrums, porque como tem mais de um país, agora a gente está com todos esses países, Luxemburgo, Holanda, França, Suíça e Bélgica. A gente tem o Scrum of Scrums, uma pessoa de cada país liga na manhã para falar o que está rolando, quais são os achievements, quais são os blocks on the road, quem que precisa de ajuda ou não. Então, está rolando um Scrum of Scrums entre os países. O Sprint Review é basicamente o CEO vindo toda quarta da França e ele fala com o time, o que rolou? Quais são os contratos que a gente fechou? Campanhas publicitárias. Quem a gente contratou? Novos clientes. Então, rola esse review para o CEO. Ele é realmente tentando botar o chapéu de PO. O planning já é logo depois, baseado no review. Então, o review realmente dura 1h30, quase 2 horas por aí. E logo depois já tem um planning. Beleza, como é que a gente vai planejar os próximos 5 dias? Porque a gente tem sprint de 1 semana. Tá? O backlog é praticamente no Drive, é tudo na nuvem, porque todos os países têm que estar alinhados. Então, a gente tem um backlog central no Drive e todos os países sabem qual é a prioridade, quem está fazendo o quê. Certo? É um pouquinho como less. Não é um backlog para cada, um product owner para cada. A gente tem um backlog central que é a prioridade da empresa. E o país ajuda nisso. Retrospectiva agora está sensacional, porque eu comecei algo, depois de alguns meses eu falei, beleza, eu acho minha voz chata. Todo mundo fala, é verdade. Eu falei, não era para concordar não. Beleza, minha voz é chata, sempre o mesmo tipo, talvez. By the way, se você é Scrum Master, eu tenho um desafio para você. Sempre facilite uma retrospectiva diferente da outra. Sempre. Sempre. Vai, procura, fuça, cria, inventa, pega metade de um, de outro. Tenta fazer isso atrativo para a galera. Bota um chocolate lá, vai fazer no parque, isso é bacana. Isso ajuda a galera a ir motivada para a retrospectiva. E aí a gente começou com voluntário. Eu perguntei, quem pode facilitar a próxima retrospectiva? Aí, aquela hora que você cruza os dedos e fala, pelo amor de Deus, alguém. Aí eu tive alguém, graças a Deus. Eu ajudei essa pessoa a preparar a retrospectiva, investi o tempo que fosse necessário, no meio do trabalho ela me ligava, eu ajudando. Ela facilitou a retrospectiva, eu estava lá no meu cantinho, como uma árvore, só tomando notas para depois dar o feedback para ela. E agora, cada hora é uma pessoa diferente facilitando a retrospectiva. Sensacional. Isso cria um engajamento, ideias diferentes, eu estou aprendendo com eles, é sensacional. Esse é o quadro, as paredes, são as paredes do escritório.
Essa, basicamente, é o escritório. Esse cara é o CEO. Então, realmente, não tem separadinho, algo especial para ele. Ele está ali, tranquilão. Quando você troca a pilha, você confia. Assim, você fala, vai dar certo. Eles começaram a criar coisas por eles mesmos, só para influenciar. Assim, claro, o nosso amiguinho aqui. Eles começaram a criar visuals para eles mesmos. Ok, cada candidato que a gente entrevistar, a gente coloca aqui, só para, na hora que chegar, a gente toma uma cerveja junto. Não é quantidade sobre qualidade, não. É só uma maneira que eles têm para poder... Eu não corto ideia. O time pode falar, a gente pode pendurar no telhado e correr, não sei o quê. Eu falei, tenta, vamos ver. A não ser que é um anti-pattern. Na hora que você sente aquele cheirinho, aí você vai dar boró. Talvez você pode avisar, né? Mas eles estão sempre fazendo coisas diferentes, eu não corto nenhuma ideia. Aqui é o do recrutamento. Então, realmente, as colunas do recrutamento. E aqui é do prospects, novos clientes. Cada um tem o seu quadro visível. O reflexo é basicamente que a gente está falando a mesma língua agora. Não é que eles têm só na teoria, mas eles sabem do que a gente está falando e a proatividade está muito mais alta. O tempo de resposta, para você dar um feedback, quando eles fizeram alguma coisa errada, você também pode falar, olha, eu tenho um feedback para você. Eles, eu estou ligado. Eles já sabem, a gente já está falando a mesma língua. Então, ajuda muito para os consultores esse tipo de conversa. Tá de boa aí, galera? Vocês estão me vendo aí, não? Tranquilo? Alguns dos principais desafios, a gente está quase fechando. Bom, quem já leu esse livro? Reinventing Organizations. Quem pode explicar o que esse livro é agora? Não, estou brincando, não tem tempo para isso não. Bom, Frederic Laloux, ele fala basicamente das cores das empresas. Cada empresa tem a sua cor, sendo que dali é mais command and control, fear. Ali é assim, cara, hierarquia. Você cala a boca, fica de boa aí, irmão, é isso aí que acontece. Não, mas executado na parede. E quanto mais você vai para cima, mais auto-organizáveis são os times. Ali já é o green, que seria próximo do ágil, realmente o ágil estaria por ali. A gente tenta uma organização mais horizontal. E o teal já é Zappos, já está rolando... Quem conhece Sociocracy 3.0? Sociocracy, você, dependendo da aplicação do Sociocracy, você decide o seu salário, você decide como você vai trabalhar nos próximos 6 meses, baseado nos needs, nas necessidades da empresa. Você escolhe, você fala, beleza, os próximos 8 meses eu vou trabalhar naquela parte ali. Então, assim, é muito, muito flat, muito auto-organizável. Só que um dos desafios não é que toda empresa é uma cor. Depende do departamento. Certo? Não é, nossa empresa é verde, e a gente é feliz e contente, todo mundo decide. E o financeiro? Bom, números. Dói no bolso, então talvez a gente tenha um pouquinho mais amber, um pouquinho mais laranja, talvez, naquela empresa. Então, esse é um dos desafios, fazer a empresa inteira estar mais no verde, mais para o teal. Certo? Outro desafio é basicamente o crescimento rápido. No começo, a gente entrevistava os nossos colegas, a gente ainda faz isso, só que como está crescendo muito, são mais pessoas sendo entrevistadas. E mais gente tem entrevistado. Aí tem um cliente ali que está querendo aquele Scrum Master, então vamos colocar o Scrum Master ali, mas não tem tempo da entrevista. Aí, de repente, tem gente chegando que a gente fala, caraca, mentalidade é totalmente diferente. Não é diferente de um jeito bom. O cara é louco mesmo. Que isso? Ele mentiu para o cliente ali, ele fez isso. Então, a gente quer manter a qualidade da comunidade. A gente quer que todo mundo que entre seja da mesma mentalidade e que provide value e que crie valor para a nossa empresa também, certo? Então, esse é um dos desafios. É qualidade, manter a qualidade em vez de quantidade. Como tem um delayzinho, eu nunca sei se vai passar ou não, então eu já fico... 3, 2, 1, opa! Bom, presente e futuro. A gente começou com os pods, é uma maneira nossa de se organizar, meio que como squads, mas a gente decide onde a gente vai investir o budget. Então, a gente é um grupo de Scrum Master, Coach, PO, a gente vai decidir onde a gente vai ter treinamento ou não. Vamos dizer que a gente tem 50 mil euros por um determinado período de tempo, a gente decide como a gente vai usar aquilo. O CEO está querendo tirar mais e mais coisa do ombro dele. Ele quer que a gente tome as decisões, certo?
Então, ele não precisa ficar, ele não é um gargalo que precisa ficar vindo de Paris. A gente decide como a gente vai compartilhar conhecimento, se é uma vez por mês, se é uma vez a cada 2 semanas, mas é meio dia só. Então, é uma organização nova que a gente está começando. E ele propôs também de tirar o C-Level. A gente está querendo eat our own dog food, a gente está querendo ser flat, eu sou o CEO, o Chief Executive Officer. Ok, maybe we can scrap it. Então, no futuro próximo, a gente vai cortar isso, tirar essa hierarquia, tentar ser o mais flat possível. Ideally. Bom, no nosso menu de hoje, o que a gente degustou é definição de Eat Your Own Dog Food, 3 perguntinhas rápidas, o porquê que a gente começou, como que foi bem o comecinho mesmo, as práticas, exatamente como é o time, o que é o time e como está hoje, presente e futuro, ou como a gente está vendo o futuro, e a nossa conclusão, que é basicamente, tem alguém ainda que quer piscar, falando que o ágil é só para TI, só para software? Tem problema na lente? Não, estou brincando, não fez nada não. Bom, vou mostrar algumas imagens, eu quero saber o que vocês detectam que é a mesma coisa, que tem em comum entre as fotos. O que tem em comum entre as fotos? Pessoas. Essa é a minha opinião. Eu acho que enquanto a gente está lidando com complexidade e a gente precisa de pessoas para atingir o mesmo objetivo, porque ainda não tem robô suficiente, eu posso fazer isso que eu estou fazendo aqui ou vou ser despedido? Tá. Ele está assim. Não, estou brincando. Enquanto a gente precisa de pessoas trabalhando junto, com o mesmo para criar o mesmo produto, com a mesma visão, o mesmo serviço, eu acho que sim, a gente pode pensar ágil. O ágil sempre pode ajudar a gente. Muito obrigado. Opa. Bom, eu acho que a gente tem uns 2, 3 minutinhos. Quantos minutos? A gente um e meio. Uma pergunta. Quem quer fazer pergunta? Pergunta. Primeiro, first sir. Qual foi o sprint mais demorado que vocês fizeram e quais foram as maiores dificuldades dele? Bom, a gente tentou de 2 semanas, porque do começo a gente começou praticamente meio que, ok, não tinha sprint. No começo não tinha planning e review, a gente só estava começando aos poucos. O mais longo foram 2 semanas e o feedback é muito longo. Sabe o tunnel effect? Sabe quando você entra num túnel, o GPS não funciona mais? Se você pegou a saída errada, fudeu, posso falar isso, fudeu? Na câmera não. Lascou, complicou. Porque aí você vai perder meia hora para voltar. Então, 2 semanas, para eles, era muito tempo. Eles falaram, não, beleza, vamos continuar com 1 semana. E eu, felizão, né? Porque eu já tive uma experiência de fazer um Scrum Intensive, um intensivo de ágil, que eu fiz sprints de 1 dia e meio. Era uma empresa totalmente waterfall, os caras não sabiam o que era. Eu falei, beleza, então vamos dar um banho de agilidade aqui. A gente fez sprints de 1 dia e meio, durante 1 semana. Então, eles fizeram todas as cerimônias várias vezes em 1 semana. E eles aprenderam o que é, eles falaram, entregando valor no final. Talvez uma última pergunta? Responde a sua pergunta? Sim. Você falou bastante sobre cerimônias e artefatos, né? Eu queria saber um pouquinho sobre os papéis, né? Como que ficaram, se de fato o CEO era a figura central do PO, o atual CEO, né? Era a figura central do PO, o Scrum Master também, como que vocês definiram o papel? Bom, no começo eu nem falei. No começo eu falei, galera, vamos... Eu gosto de usar isso, de não falar muito de ágil, de Scrum Master, não sei o que a gente tem que melhorar. High Performance Teams. Então, no começo não tinha papel, não tinha nenhum role. Depois, o CEO foi o primeiro papel. A gente era o primeiro papel como Scrum Master, como coach, vamos dizer a verdade. E o CEO virou PO logo depois, e alguém do time virou Scrum Master. A gente começou a treinar, fazer rotation, Scrum Master rotation, cada sprint um Scrum Master diferente, porque a gente podia dar feedback para as pessoas e eles sentirem o gostinho de como é. E aí, beleza, eles decidiram quem seria o próximo Scrum Master. E também rola uma rotação de Scrum Master hoje em dia. Responde a sua pergunta? Bom, acho que a gente acabou mesmo, ali já estou... Tá vendo a mira laser aqui em mim? Assim? Galera, muito obrigado. Espero que vocês aproveitem a conferência. E feedback é muito bem-vindo. Encontrar ali, tomar um cafezinho, me dar um feedback, o que eu posso melhorar na palestra, o que você gostou. Será muito bem-vindo. Muito obrigado. Tchau.